Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Dinheiro Já. Hoje eu quero te convidar para uma viagem épica de aprendizagem. Nós vamos caminhar por 4 histórias marcantes, histórias que atravessam o tempo e continuam vivas, porque carregam segredos poderosos para a nossa vida espiritual, emocional e até financeira. Imagine um homem que tentou fugir da voz de Deus, mas descobriu que não existe esconderijo para quem tem um chamado. Pense em um filho que tinha tudo nas mãos, mas jogou fora cada oportunidade até cair no fundo do poço. Lembre-se de um mordomo infiel que recebeu riquezas e não soube administrar, deixando escapar a chance de prosperar. E por fim, a história de João May, um homem que foi levantado por Deus, mas que viu como as finanças mal administradas podem ser um laço para a alma. Cada uma dessas histórias tem algo a nos ensinar. Elas não são apenas relatos antigos ou ilustrações distantes. Elas são espelhos da nossa própria vida. Então, fica comigo até o fim, porque você vai descobrir segredos que podem transformar a maneira como você lida com o que Deus coloca nas suas mãos. Mordomo infiel e o Salmo 103. Você já percebeu que muitas vezes a vida de uma pessoa desmorona não porque ela não tem recursos, mas porque não sabe administrar o que tem? Existem pessoas que recebem muito, mas vivem em escassez porque não foram fiéis. E existem outras que recebem pouco, mas prosperam, porque souberam ser boas administradoras daquilo que Deus colocou em suas mãos. E você já se deparou com uma história como essa? Quero compartilhar com você a minha história. Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Dinheiro Já. Eu sou Maria da Conceição. Hoje nós vamos contar a história de um homem que tinha tudo, mas não soube administrar e acabou enfrentando grandes consequências por causa da sua má mordomia. No meio dessa queda, Deus deixou uma revelação poderosa. E ela vai falar com você hoje de uma maneira muito especial. Um homem tinha 2 filhos. Verso 11. Jesus apresenta o cenário: um pai e 2 filhos. Não é apenas sobre família, é sobre responsabilidade e mordomia, o pedido de herança. O filho mais novo disse: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. Verso 12. Aqui está a separação. O filho não pediu conselho, pediu dinheiro. É o retrato do mordomo infiel que deseja os bens, mas não quer o cuidado do pai, a partida e o desperdício. Poucos dias depois, o filho mais novo reuniu tudo e partiu para uma terra distante. E lá desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. Verso 13. Ele recebeu uma quantia preciosa, mas não soube administrar. Esse é o retrato da má mordomia financeira. Gastar sem pensar, investir mal, buscar apenas prazer imediato. As consequências. Sobreveio uma grande fome naquela terra, e ele começou a passar necessidade. Verso 14. A crise externa chega para todos, mas quando há má administração, a queda é mais dolorosa. Aqui vemos que a má mordomia não só atrapalha as finanças, mas abre portas para vergonha e miséria. A humilhação foi empregar-se com um dos cidadãos daquela terra, que o mandou para os seus campos a cuidar de porcos. Verso 15. O judeu cuidar de porcos era uma afronta à sua fé. A má mordomia sempre leva à humilhação e à perda de dignidade. O fundo do poço. O fundo do poço. Ele desejava encher o estômago com as bolotas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Verso 16. A cena mais dura. Invejar a comida dos porcos.
A má administração destrói não só finanças, mas também honra e dignidade. O despertar. Caindo em si, disse: quantos empregados de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Fonte 17. O arrependimento começa quando se cai em si. Ele percebeu que, mesmo os servos do pai, viviam melhor que ele. A decisão de voltar. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Fieras 18 ao 19. Reconheceu a falha e se dispôs a retornar em humildade. Esse é o primeiro passo de quem deseja restauração. O encontro com o Pai, o encontro com o Pai. Quando ainda estava longe, seu pai o viu e, movido de compaixão, correu, lançou-se ao pescoço dele e o beijou. Fonte 20. Aqui está o coração do Salmo 103. O Senhor é misericordioso e compassivo, lento para a ira e abundante em amor. Fonte 8. O pai não esperou o filho terminar o discurso. Ele correu primeiro. A restauração. O pai disse: trazei depressa a melhor roupa e vesti-lo com ela. Ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. Trazei o novilho cevado e matai-o. Comamos e regozijemo-nos. Fonte 22, 23. O pai não apenas perdoou, ele restaurou a honra. Isso é Salmo 103 em ação. Ele redime a tua vida da perdição e te coroa de graça e misericórdia. Fonte 4. O irmão mais velho, o filho mais velho, indignou-se e não queria entrar. Vemo-lo 28. O ressentimento mostra outro tipo de má mordomia. A do coração endurecido, que não entende a compaixão do pai. Recebeu, mas não soube administrar. Assim como o personagem desperdiçou, muitos hoje recebem salário, bens e oportunidades, mas não administram com sabedoria. Isso destrói futuro e dignidade. A má mordomia atrapalha as finanças. Viver sem planejamento gera escravidão, dívidas, vergonha e dependência. O mau mordomo perde o que tem e ainda carrega peso no coração. O arrependimento é o primeiro passo. Quando o personagem cai em si, ele nos ensina que sempre há tempo de voltar. Reconheça, peça perdão, busque mudar. O Pai misericordioso do Salmo 103, Deus é o Pai que corre, perdoa e restaura. Ele não trata segundo os nossos pecados. Céu 103, 10. A misericórdia dele é maior que a nossa infidelidade. Revelação. O personagem da história é o mordomo infiel. Ele representa todo aquele que recebeu algo de Deus, talentos, recursos, tempo, vida espiritual, e desperdiçou. Mas a mensagem não é de condenação. O Salmo 103 nos mostra que, mesmo quando falhamos, o Pai nos abraça, nos restaura e nos coroa de graça. Pontos negativos da má administração. Olha os pontos negativos que essa história tem mostrado pra gente no decorrer desse vídeo. Um homem que tinha de tudo e perdeu tudo foi um mau mordomo, um mordomo infiel, um mau administrador. Ele recebeu herança, posses e oportunidade, mas desperdiçou tudo em festas, bebidas e prazeres momentâneos. Em vez de investir e multiplicar, ele apenas gastou. E os resultados da má mordomia financeira foram claros. Desperdício dos recursos. Tudo o que ganhou foi gasto sem planejamento. Prazer momentâneo. Consequências eternas. Viveu intensamente por pouco tempo, mas colheu dor e fome. Falta de visão de futuro. Não pensou nos dias difíceis. Não guardou para tempos de crise. Perda da dignidade. Chegou a desejar a comida dos porcos. Esse homem sabia administrar o que recebeu? Não. E assim como ele, muitos hoje vivem a mesma realidade. Deus coloca bênçãos, finanças e oportunidades em nossas mãos, mas se não soubermos administrar,
podemos perder tudo e cair em vergonha. Aplicação bíblica para a nossa vida. De acordo com essa mensagem, aqui a gente pode tirar uma análise para a nossa vida. Quando gastamos tudo que Deus nos dá, quando esbanjamos de forma sem pensar, sem calcular e sem saber investir, isso é um mau começo para a vida do homem e da mulher de Deus. O Senhor confia em nossas mãos recursos, talentos e oportunidades e espera que sejamos bons mordomos, fiéis e prudentes. O despertar e a esperança. O filho pródigo nos mostra isso de forma clara. Ele não apenas perdeu dinheiro, perdeu também a paz, a dignidade e a posição de honra que tinha. Mas ao cair em si, percebeu que mesmo os empregados de seu pai viviam melhor que ele. Isso nos ensina que a fidelidade e a boa administração sempre trazem segurança e estabilidade. Quando voltamos para Deus em arrependimento, Ele nos recebe como no Salmo 103. Ele redime a tua vida da perdição e te coroa de graça e misericórdia. O Pai não olha apenas para o passado de desperdício, mas para o futuro de fidelidade que Ele pode construir em nós. E quem sabe, a partir desse arrependimento, o filho agora poderia aprender a ser um bom administrador, multiplicando aquilo que recebesse e vivendo em obediência à vontade do Pai. Mas a história não termina na queda. A Bíblia diz que ele caiu em si e decidiu voltar. Reconheceu sua falha e buscou o Pai em arrependimento. Esse é o ponto de virada. Quem sabe agora ele aprenderia a ser um bom administrador. Assim também acontece conosco. Deus, em sua infinita misericórdia, nos dá uma nova chance. O Salmo 103 declara: não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Veto 10. O Pai sempre está disposto a restaurar, a ensinar e a nos colocar novamente no caminho certo. Se essa mensagem falou com você, reflita. Você tem sido um bom administrador das bênçãos que Deus já colocou em suas mãos? Ou tem desperdiçado oportunidades como o mordomo infiel? Deixe nos comentários. Você quer aprender a ser um bom mordomo dos recursos que Deus lhe deu? Inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe este vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas pela verdade do Salmo 103. Porque assim como aquele homem teve uma nova chance, Deus também está lhe dando uma nova oportunidade hoje. Você vai ficar rico sim, mas calma. Não é do jeito que você pensa. Deus hoje vai iluminar a sua mente, vai abrir os seus caminhos, vai te mostrar onde você está errando e como você pode prosperar de verdade. O segredo da sua riqueza está em pontos cruciais, pontos que vão transformar a sua vida, pontos que vão abrir portas, pontos que vão fazer toda a diferença. Então fica comigo até o fim deste vídeo, para você aprender quais são os erros que te fazem fracassar e quais são os pontos que vão te levar a enriquecer de verdade. E aproveita agora, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e já deixa o seu like, porque aqui é onde a palavra de Deus vai abrir o seu entendimento e transformar a sua história. Agora me diz, quantas vezes você trabalhou, correu atrás, se dedicou, mas o resultado não veio? Quantas vezes você confiou em alguém, investiu tempo, dinheiro, energia e no fim ficou só com a frustração? Você sente como se tivesse uma barreira invisível, algo que te impede de crescer. Quando parece que vai dar certo, algo acontece e tudo desmorona. Você chega perto,
mas nunca conquista. Você começa, mas não consegue terminar. Isso não é normal. Isso não é coincidência. É porque existe algo mais profundo que está segurando a sua vida. E enquanto isso não for quebrado, não importa o quanto você lute, sempre vai sentir como se estivesse correndo em círculos. Quantas noites você já chorou em silêncio, pensando: será que algum dia vou conquistar? Quantas vezes você se perguntou por que comigo nada dá certo? E pior, quantas vezes você comparou a sua vida com a de outros, viu pessoas que parecem ter muito menos capacidade do que você, mas que estão prosperando enquanto você continua travado? Isso dói, isso corrói por dentro, e talvez você esteja vivendo essa dor agora. Mas deixa eu te falar, Deus não te chamou para viver de migalhas. Deus não te chamou para viver escravo de dívidas, escravo de humilhações, escravo da falta. Se hoje você está passando por isso, é porque existem erros, existem brechas que precisam ser fechadas. E eu vou te mostrar. Eu sei que você pode estar pensando, mas eu já tentei de tudo. Eu já lutei, eu já corri atrás, eu já fiz o que estava ao meu alcance. Mas me escuta, se tudo que você fez até hoje não funcionou, é porque ainda falta o mais importante. Existe um segredo, existe um fundamento que você não pode ignorar. Enquanto você não entender isso, pode trabalhar dia e noite, pode fazer planos, pode tentar se levantar, mas sempre vai cair. Deus hoje está chamando você para abrir os olhos, porque existe uma diferença entre lutar com as suas próprias forças e lutar com a bênção dele. E acredite, quando Deus entra na sua história, até o que estava travado começa a fluir. Você já percebeu que às vezes o dinheiro até chega, mas não fica? Você ganha, mas gasta. Você conquista, mas perde. Você até se alegra por um momento, mas logo volta ao mesmo ponto de antes. Isso é como tentar encher um balde furado. Não importa quanto você coloque, nunca vai estar cheio. E sabe o que é pior? Você se acostuma com isso, começa a achar normal viver de fracasso em fracasso, de dívida em dívida, de luta em luta. Mas Deus hoje está te dizendo: não é normal. Isso não é o que eu preparei para você. Você não nasceu para ser escravo da falta. Você nasceu para viver debaixo da minha bênção. E se você ainda não está vivendo isso, é porque existem pontos cruciais que precisam ser mudados. E esses pontos eu vou revelar no final deste vídeo. Então segura firme, não desiste de assistir, porque quando eu te mostrar esses pontos, você vai entender o motivo do seu fracasso e vai enxergar o caminho para a sua prosperidade. E se você ainda não compartilhou este vídeo, já envia para alguém que precisa ouvir essa mensagem, porque assim como Deus vai abrir os seus olhos, Ele também vai abrir os olhos de quem você ama. Agora chegou a hora. Você esperou, você ouviu, e agora eu vou te mostrar o segredo da riqueza verdadeira. Você vai ficar rico se colocar em prática estes pontos cruciais. 1. Coloque Deus em primeiro lugar. Enquanto você buscar só o dinheiro, vai correr atrás do vento. Mas quando você buscar a Deus, Ele acrescentará tudo o que você precisa. Quem não é fiel no pouco, nunca será colocado no muito. Se você não consegue administrar o pouco que tem, como vai receber o muito que deseja? 3. Honre a Deus com as suas primícias. Não segure o que é dele. O segredo da prosperidade está em reconhecer que tudo vem do Senhor. 4. Plante em terreno fértil. Não desperdice o que Deus te dá. Invista tempo, energia e recursos em coisas que geram frutos. 5.
Seja obediente à palavra. Não adianta pedir bênção de Deus e andar em desobediência. A obediência abre portas que o esforço humano jamais abriria. Q6. Confie no tempo de Deus. A ansiedade rouba a sua fé. Quando você confia, Deus trabalha em silêncio. E no tempo certo, Ele multiplica. Esse é o segredo da verdadeira riqueza. Não é correr atrás do dinheiro, é correr para Deus. Não é confiar no seu braço, é confiar na mão dele. Não é apenas trabalhar duro, é trabalhar debaixo da bênção. E hoje eu declaro, em nome de Jesus, Deus vai abrir os seus caminhos. Deus vai iluminar a sua mente. Deus vai prosperar a obra das suas mãos. E você vai viver a riqueza que não traz dor, mas traz paz, alegria e abundância. Receba essa palavra, tome posse desta promessa e escreva aqui nos comentários: eu vou prosperar em Deus. E não esqueça, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o like e compartilhe esta mensagem, porque a riqueza que Deus está derramando sobre a sua vida também pode alcançar a vida de muitas outras pessoas. E deixa eu te falar mais uma coisa importante. Prosperidade não é só espiritual, é também prática. Deus te dá sabedoria para usar bem o que Ele coloca nas suas mãos. Não adianta receber bênção e desperdiçar. Não adianta Deus abrir portas e você não saber administrar. A Bíblia fala em Provérbios 21:5. Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Isso significa que você precisa agir com sabedoria, precisa planejar, precisa cuidar do que Deus te dá. Crescer. 1. Viva abaixo do que ganha. Não gaste mais do que entra. Parece simples, mas é aqui que muitos se enrolam. 2. Aprenda a poupar. Se você não guarda, nunca terá capital para investir. Até José, no Egito, ensinou a separar nos tempos de fartura para sobreviver nos tempos de seca. 3. Invista com honestidade. Não procure atalhos. Não caia em promessas de dinheiro fácil. O que é fácil vem rápido e vai embora mais rápido ainda. Invista em coisas sólidas, em aprendizado, em trabalho que dá frutos verdadeiros. 4. Valorize a sabedoria, leia, estude, aprenda. A Bíblia diz que a sabedoria vale mais do que ouro e prata. E hoje existem formas simples de aprender a investir, a empreender, a multiplicar de maneira honesta e correta. 5. Seja generoso. Quem abençoa também é abençoado. Quando você aprende a compartilhar, Deus confia mais em você, porque Ele sabe que através de você, outros também vão ser alcançados. Então, não é apenas esperar que Deus faça, é caminhar com Ele, ser fiel, obedecer e também agir com sabedoria. A riqueza que permanece vem da bênção de Deus, mas também da boa administração. E eu declaro mais uma vez, você vai prosperar, você vai crescer, você vai enriquecer, porque Deus vai te dar sabedoria, portas abertas e direção. Mas lembre-se, não é só receber, é saber cuidar, é saber multiplicar, é saber honrar. Se essa palavra falou com você, já escreve aqui nos comentários. Eu vou prosperar em Deus e com sabedoria. E compartilha esse vídeo com alguém que precisa aprender a prosperar não só espiritualmente, mas também na prática do dia a dia. Deus te abençoe. E até o próximo vídeo.